Apaixonado pelo ato de tomar a típica bebida de Mato Grosso do Sul, o tereré, um professor do curso de arquitetura se uniu ao seu aluno para realizar uma pesquisa. O assunto? A influência econômica da erva mate com interesses brasileiros para a determinação da fronteira do nosso país no período posterior à Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela foi uma guerra, na realidade hoje é chamada a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, que foi uma junção do Brasil, Argentina e Uruguai guerreando contra o Paraguai. Após o término da guerra, o limite da fronteira não estava bem decidido. Então o que aconteceu? Foi criada uma comissão de fronteiras para estabelecer o limite, aonde era Brasil e onde era Paraguai. E justamente nessa região nós tínhamos muita erva mate nativa. Veja bem, não se sabe até hoje aonde era o limite verdadeiro de onde começava o Brasil e onde começava o Paraguai. Então a erva mate, enquanto economia, ela foi muito decisiva para que essa comissão de fronteira colocasse o limite da fronteira mais ao sul do continente. Quanto maior, mais erva mate nós pegaríamos. Muito usada hoje em dia no tereré, a erva mate já era consumida no país há milhares de anos. A erva mate, por ser nativa, e os índios Guarani vieram descendo da Amazônia em canoas, eles vieram habitando este continente ao longo de milhares de anos. Então os Guaranis, por experimentar vários tipos de produto, como por exemplo a mandioca, o milho, o feijão que existia, eles também experimentaram uma erva que eles denominaram caá. A partir dessas experiências, eles perceberam que o caá, que seria o tereré, que seria o chimarrão, era uma erva que dava para eles um pouco de força. Além de hidratar, pelo fato de ter cafeína, eles se tornavam mais ágeis. Os índios mais ao norte, na região de Guaíra, Salto do Iguairá, nossa região aqui de Mundo Novo, esses índios tomavam o caá de uma forma natural, a água natural sem esquentar. E isso disseminou pela região do Chaco, Paraguai e pela região do nosso Pantanal. Com uma abundância natural da planta aqui no Brasil, o produto começou a ser comercializado. Este cenário impulsionou a criação da companhia Mate Laranjeira. Após estabelecido o limite das fronteiras do sul do antigo Mato Grosso, o senhor Tomás Laranjeira criou uma companhia chamada Companhia Mate Laranjeira e simplesmente ele começou a exportar essa erva. Então ele cria uma empresa que à época teve 18 mil trabalhadores. Eu sempre faço uma ressalva que esses 18 mil trabalhadores não eram bem empregados como a gente conhece hoje. Eles eram, na realidade, semi-servis. Eles moravam na região e só poderiam trabalhar para a Companhia Mate Laranjeira. Era a maior empresa do mundo na época. Criador da companhia, Tomás Laranjeira, foi um dos participantes da Comissão de Fronteira após a Guerra do Paraguai. Personagem que influenciou na decisão dos limites no mapa entre Brasil e Paraguai. A Comissão de Fronteiras, que um dos participantes foi o Tomás Laranjeira, ele percebeu que existia muita erva mate nativa, então ele ajudou a delimitar e ele teve um olhar sobre aquela região com erva mate nativa. Como ele era um exímio comerciante, o que ele pensou? Eu vou montar uma empresa aqui. Aí ele consegue de Dom Pedro II, em 1892, um decreto imperial que lhe dava a posse de 5 milhões de hectares. Ou seja, de Campo Grande para baixo, né, no nosso estado, até a região do Paraguai, o Tomás Laranjeira ele era detentor da posse de toda essa área. 5 milhões de hectares é maior que muitos países da Europa. Para você ter uma ideia, ele tinha uma área muito grande, que tinha muita erva mate nativa e ele se torna um grande empreendedor a partir daí. Então ele já tinha um olhar sobre essa erva mate nativa para que o Brasil ficasse com uma área maior e tivesse produto para comercialização. O assunto chamou a atenção de Luan. Acadêmico do curso de arquitetura, ele conseguiu relacionar a pesquisa com a sua futura profissão. Quando a gente trabalha, não só com paisagismo ou com urbanismo, a gente tem que entender toda a economia local, a gente tem que entender não só a economia atual, como todo o processo que formou o território. E por isso que é importante não só entender a erva mate, mas entender o que a erva mate significa para o estado, o que ela significa para as pessoas que moram aqui. A gente precisa entender que quando a gente fala de uma economia que influenciou muito na cultura e no modo de vida das pessoas, a gente está falando de todo um sistema, de toda uma... É muito mais complexo do que só dinheiro, do que produto, do que venda. Eu tenho a ideia de levar adiante essa pesquisa sobre a erva mate por várias nuances. É um hábito saudável, é um hábito social muito bonito da nossa terra. Eu acho que faz parte da nossa cultura. O tereré
já foi tombado como patrimônio cultural imaterial. Dentro da universidade, eu acho que a pesquisa ela tem que ser ampla. Essa minha pesquisa está aberta às pessoas que trabalham com geografia, às pessoas que trabalham com engenharia, às pessoas que trabalham com história. Eu acredito que nós temos muito a descobrir ainda sobre a história da erva mate no antigo Mato Grosso.